Olá, pessoal, bem-vindos ao curso técnico de farmácia. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar de testes de controle de qualidades aplicados à farmacotécnica. Pessoal, a farmacotécnica, ela é uma matéria que por si só ela é curta, tá? Normalmente a gente consegue dar ela na faculdade em um semestre. Porque a gente estuda semestre, né? E uma aula por semana, vamos dizer assim. É o que seria. Porque ela trata de coisas muito específicas, embora muito importantes, mas ela é curta. E vocês têm um ano todo pela frente de farmacotécnica. Do que ela trata? Eu vou falar isso depois na próxima aula com vocês, que eu vou retomar do que ela trata e eu vou meio que encerrá-la, porque ela acaba mesmo aí. Então, o que a aula de farmacotécnica vai virar? Ela vai virar, eu vou dar outras coisas relacionadas à farmácia para vocês, dentro da farmacotécnica. Entenderam? Eu já planejei, mais ou menos, né, o curso de farmacotécnica de vocês para o próximo trimestre. E na próxima aula, vocês vão fazer... Eu não me lembro se ela é uma aula geminada ou não, de farmacotécnica. É, né? Eu vou retomar o que ela é e vou dar a prova de recuperação para vocês. Pode ser? Porque aí a gente meio que encerra ela. E aí a próxima prova que eu vou aplicar para vocês vai ser o conteúdo dela todo. E a gente vai ver outras coisas. Exceto uma ou outra coisa, na farmácia hospitalar ela vai aparecer, tá? Que é uma outra coisa que falta dela. A parte de controle de qualidade que eu vou dar para vocês hoje. Porque são os testes, mas esses testes vão entrar para vocês na matéria de controle de qualidade. E que vocês vão fazer, se der certo, laboratorial. Alguns. Então, nessa aula, a gente vai conhecer esses testes que são aplicados na farmacotécnica, os testes de controle de qualidade. Porque daí vocês, quando forem ter a matéria no controle de qualidade, vão saber o que é. E a gente vai analisar as aplicações práticas desses testes, identificando a relevância na produção farmacêutica. Não é à toa que eu dei para vocês hoje aula de estatística com gráficos. E não é à toa que vocês vão, no decorrer do curso, começar a utilizar dados e a montar coisas assim. Tá? Principalmente ligados a esses testes. Vocês vão aprender como pegar os dados que vocês têm e vão aprender a analisá-los. Aí, pensem, esses testes eles são fundamentais no controle de qualidade na indústria farmacêutica, na indústria magistral, todas as partes da farmácia. Porque esses testes vão fazer o medicamento atender aos padrões regulatórios de segurança e eficácia. Eles vão chegar para vocês de forma utilizável, de forma, como fala, segura mesmo em questão de dose. Eles não vão estar quebradiços, eles não vão estar vencidos, eles não vão estar com problemas, como qualquer outro produto pode apresentar. Então, o que são esses testes de controle de qualidade? São um conjunto de procedimentos utilizados para garantir a qualidade, segurança e eficiência dos medicamentos.
Os principais testes que a gente vai utilizar e que a gente vai aprender lá no controle de qualidade é a uniformidade de peso. Uma das coisas laboratoriais que eu coloquei para vocês vai envolver pesagem, tá? A dureza e a friabilidade, o tempo de desintegração, testes de dissolução em pH e testes microbiológicos. Esses são os básicos. São feitos em todos. Por quê? Eles não podem estar contaminados com nenhum agente patógeno, nenhum agente, diga-se de passagem, vivo, a não ser que seja algo vivo, como, por exemplo, suplementos alimentares, a lactase, sabe? A lactase, ela é, para quem tem problema de intolerância à lactose, ela é um organismo vivo. É o Aspergillus, ela é um fungo. É um fungo que ele é lac+, que chama. Ele se alimenta de lactase. Ele se alimenta de lactose. Então, ele produz lactase. Então, quando a gente ingere essa medicação, ele não vai fazer nada, por isso que é suplemento alimentar, né? Porque ele não faz nada no nosso corpo, ele não ativa nada, nenhum receptor, nem inibe, nem nada. Mas o Aspergillus vai quebrar a lactose para você. Enquanto ele se alimenta, ele quebra para você. O problema é que depois ele morre, tadinho. Os testes de dissolução, a gente vê se as formas em pó, formas como é que chama? Liofilizadas, etc. e tal, se elas estão diluindo corretamente, se elas não estão demorando, ou estão diluindo demais. Porque o medicamento normalmente não é solúvel em água. Eu não sei se vocês já tentaram quebrar um comprimido e dissolver em água. Já tentaram fazer isso? Ele não dissolve. Vai ficar umas coisas brancas boiando no líquido. A dissolução dele, como ele é ácido, normalmente, ele é um ácido fraco, normalmente ele não é solúvel em água. O tempo de desintegração é uma coisa que a gente vê muito em cápsula. Cápsulas, por exemplo, de antidepressivos. Elas vão ser metabolizadas, elas vão ser destruídas, né? A cápsula em si. No intestino, não no estômago. Então, a gente tem que ver se o tempo de desintegração dessa cápsula está correto ou não. Dureza e friabilidade, vocês já devem imaginar, o medicamento ele tem que estar comprimido, não friável. E a uniformidade de peso é uma coisa que vai demonstrar que tem algo errado com esse medicamento ou não. Porque se cada um tiver pesando... Bom, normalmente cada um vai pesar uns microgramas a mais ou a menos. Porque é impossível fazer tudo igual. Mas se tiver pesando 1 grama a mais, outro grama a menos, aí começa a ficar estranho, né? Então, esses testes eles são importantes porque eles garantem a segurança de vocês, pacientes, de mim também, que sou paciente. Eles entram com as conformidades regulatórias, que é uma coisa que a Anvisa ela fica muito em cima. Não sei se alguém aí trabalha em drogaria ou farmácia de manipulação. Tem alguém que trabalha, não tem? Farmácia de manipulação? Pois é. A Anvisa, ela você tem um monte de documentos para você poder ter uma
farmácia. E principalmente uma farmácia de manipulação. Assim, tem 1 trilhão de documentos que a Anvisa pede para você poder abrir esse negócio. Então, tudo tem que estar nas conformidades regulatórias da Anvisa, porque senão você vai ter problemas sérios com ela. É multa, é fechamento, é processos, então tudo tem que estar bem certinho. Porque se a Anvisa bate lá, e ela bate lá assim, sem avisar muito, sabe? Ela bate lá com 1 semana de antecedência. Eu já trabalhei, né, em laboratório, contei para vocês. Bateu lá com 1 semana de antecedência, tinha que estar tudo perfeito. Pergunto se estava. É claro que não. A gente também previne com esses testes as variações na produção e a gente aumenta a confiabilidade do nosso produto. Afinal, eu estou na farmácia de manipulação lá, eu recebo um produto que não está dentro dos conformes, um produto do jeito que eu não gostei, eu vou comprar de novo? Não vou. E daquela marca também, por exemplo, você compra de uma marca qualquer, que seja Teuto, Medley, Roche. Aí vem um medicamento estranho, um medicamento com uma dose estranha ou de um jeito estranho, você não compra mais. Ele é como qualquer outro produto. Esses testes que a gente vai fazer, que a gente vai ver, são os testes de estabilidade dos produtos manipulados, o registro detalhado de cada manipulação realizada, que tem que ter, o monitoramento da validade dos insumos utilizados e a certificação conforme as normas regulatórias. Tem que ter. Por isso que eu falo, é uma matéria curta, a farmacotécnica? É. É uma matéria de extrema importância? É. Mas não adianta eu ficar falando para vocês que é de extrema importância, porque vocês vão não vão ver na prática. Mas vocês têm que lembrar que é de extrema importância. Por quê? Se o rótulo está trocado, o rótulo está errado, todas essas coisas, você está tomando a coisa errada, se as coisas não estão na embalagem correta, elas estão estragando, elas não estão próprias para consumo. Tudo isso. Se você usar a via de administração errada, você vai atrapalhar o tratamento, você pode, inclusive, matar o paciente. Então, a importância dela está aí. Eu bato na tecla, mas vocês têm que ver a coisa mais na realidade para poder sentir isso. Eu não sei se vocês já tiveram experiências, tem turmas que têm experiência, tem turmas que não têm experiência com esse tipo de coisa. Que dá errado. Às vezes um tratamento foi feito errado, ou foi uma medicação ruim, ou foi uma dosagem errada, ou foi um rótulo trocado. Vocês têm alguma... tem muita gente ainda, porque vocês são novos. Eu espero que vocês não tenham andado muito por hospital afora também, e nem fiquem tomando muito medicamento na idade que vocês estão, né? Então, é uma coisa que a gente pensa, que vocês não têm muita experiência com isso. Às vezes a gente tem com familiares mais velhos, né? Mãe, pai, que às vezes faz uso de medicação controlada, avós. É porque seus pais devem ser novos. A minha mãe, por exemplo, que já é uma senhora idosa. Ela tem 71 anos. Então, é outro acompanhamento. Eu vejo ela fala comigo o tempo inteiro. E ela faz bobagem o tempo inteiro também. Eu já contei isso para vocês. Eu acho. Pois é. Aí, essas coisas todas, principalmente para um idoso, pode fazer muito mal.
Eles não prestam muita atenção em rótulo, na cor, eles não lembram se tomaram medicamento, tudo isso. Isso tudo é parte da farmacotécnica. Bom, mas vamos ver. Como esses testes são usados na prática? Vocês vão ver mais lá no controle de qualidade. Teste de dissolução é um exemplo. Tá? Teste de dissolução para determinar a taxa de liberação do princípio ativo. É um exemplo que a gente faz. A gente vê se aquela medicação, a gente coloca, por exemplo, HCl, que é o ácido do estômago, né? Se ele está sendo dissolvido no tempo correto e liberando o princípio ativo. A gente faz cálculos para ver se ele está seguindo, digamos, a cinética que ele deveria seguir. Outro teste, o de friabilidade, para avaliar a resistência do comprimido durante o transporte físico mesmo. Você colocar um monte de caixa de medicamento uma em cima da outra, transportar, chegar até a drogaria, todas elas intactas. Então, por isso tem que ter também o cuidado com a hora de embalar, colocar as medicações certinho, de forma que elas também não sejam por ação da física, vamos dizer assim, com freada, etc. e tal, esses medicamentos acabem sofrendo danos. Eles vão sofrer danos se o teste de friabilidade deles for ruim. Se eles não estiverem bem comprimidos, eles vão sofrer danos facilmente pela física. Aí, então, essa é a parte que vocês vão ver em controle de qualidade. Eu vou introduzir vocês a esses testes. Ok? Eu não vou fazer vocês fazerem o teste perfeito. E nem a coisa assim complicada, complexa. Eu nem posso porque eu não estou aí com vocês, né? Aí depois vocês tacam fogo no laboratório, a culpa é minha. Igual a história da minha colega lá que tacou fogo. Mas vocês vão entender mais ou menos na prática como isso vai funcionar e vocês vão fazer tudo bem direitinho para mim. Tá bom? Agora vamos imaginar para pensar aqui. Uma técnica em farmácia de uma indústria farmacêutica recebe uma remessa de cápsulas que visualmente parecem conter diferentes quantidades de pó. Seu supervisor pede para que ela realize testes de controle de qualidade antes da distribuição do lote. Quais testes ela pode utilizar para garantir que as cápsulas atendam aos padrões de qualidade exigidos? Hã? Pesagem é um deles. Ela tem que garantir que eles estão prontos para atender os padrões de qualidade exigidos. Ela já parece que eles têm mais pó dentro. Você confia? Pois é. Eu não confio, não. Aí eu vou e peso. O peso não está igual. O que mais que tem numa cápsula que a gente pode analisar? A gente pode analisar
o peso, igual vocês falaram. A gente pode analisar a qualidade da cápsula. A gente pode analisar se essa cápsula não está seca. Se ela está... geralmente ela é oleosa, né? Se ela está oleosa. A gente analisa se ela está dissolvendo onde ela deveria dissolver, se é no ácido ou na base. A gente analisa se a dissolução dela, a desintegração dela, né? Está correta, se ela está liberando o princípio ativo na hora certa ou não. O teste de dureza e friabilidade foi o que eu falei antes, que ela normalmente é oleosa. Mas se ela tiver seca e quebradiça, já é sinal de que ela está vencida, a cápsula, ou foi mal acondicionada, mal armazenada. Que é outra coisa da farmacotécnica. Armazenamento, a gente viu também. E a gente faz essa análise visual para detectar anormalidades na cápsula. Vamos dizer que ela deveria ser verde e branca, mas aí tem umas que estão azul e branca. Dá para confiar? Não dá, né? Eu não tomo. Se vocês estão, né? Para olhar um negócio desse dentro de um blister, tá lá uma cápsula, sei lá, 20 cápsulas verde e branca e mais outras 10 cápsulas branca e azul. Aí umas estão quebrando, outras estão parecendo que tem mais pó. Eu vou falar assim, né? Não vai dar não. Tá pior do que o mercado negro isso aqui. Aqueles medicamentos que o pessoal faz para vender. O pessoal faz em laboratório clandestino. Eles saem desse jeito aí. É confiável? Zero. Então, é isso que eu queria falar com vocês sobre a farmacotécnica, sobre a parte de controle de qualidade. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Eu contei para vocês essa, não contei? Então, olhem para essas cápsulas. Eu vou aumentar o zoom aqui. É porque elas estão novas, tá, gente? É por isso que elas estão assim. Visualmente falando, tem uma cápsula aí que tá... Ela tá bem suspeita. Eu não sei se vocês conseguem enxergar com a perfeição que eu estou vendo aqui, né, na minha tela. Tem uma cápsula bem suspeita. Essa aqui. Ela é bem suspeita, essa cápsula aqui. Por quê? Olha o quanto ela está estranha, quebradiça aqui dos lados. Ó. Parece que alguém mexeu, não parece? Ó. E não é que isso não vai acontecer com outras, tá? Às vezes acontece, mas essa daqui também está com defeito, viu? Mas se você olhar essa, ela não é perfeita, não. Sem nenhum retinho, sem nenhum quebradinho, né? Ela tem. Mas essa aqui, ó, ficou bem claro que ela não está no padrão, que ela não está encaixada direito. Parece que alguém abriu, entrou, colocou alguma coisa lá dentro e fechou de novo.
Porque tem esses quebrados aqui que não deveria. Ó. Por análise visual, a gente já consegue ver que essa medicação está estranha. Mas isso eu falando aqui com vocês de um caso que a gente sabe. Né? Quando você pega uma caixa de Tilenol, você está olhando isso? Não, você abre a caixa de Tilenol, tira ele, e aí, igual aqui, ó, mostrando aqui o caso, porque era para ser mais fácil de achar, porque tem na internet, né? O trailer tem na Netflix, então tudo. Olha lá, aqui dá para ver uma cápsula. Deixa eu aumentar isso aqui. Essa cápsula aqui, ó. Ela parece ter menor volume. Ao contrário das outras, ó. Parece que alguém tirou o conteúdo, colocou outra coisa e o volume ficou menor. Não é que isso não pode acontecer com um medicamento, mas isso aqui é um indicativo de alguma coisa. Que está bem menor do que as outras. Então, é um indicativo de que esse daqui provavelmente não vai fazer o efeito que ele deveria fazer. Ou, pior ainda, né? Chegar nesse caso que chegamos. Aqui. Então, as pessoas chegavam lá para comprar a medicação, ela vinha assim, ó. Igual a esse aqui. Você vai ficar olhando? Solicito um minutinho de atenção de todos vocês. Ok, pessoal? Ok? Então, gente, voltando ao caso do assassinato aqui, essa imagem é uma imagem da própria série, só que está minúsculo. Porque foi assim que eles encontraram a medicação, a caixa do Tilenol era assim, tá? Eu nasci depois disso, me orgulho. Mas era assim, então ela não tinha nenhum lacre, ela não tinha nada. E o primeiro exame que eles fizeram durante a série foi o visual. Eles olharam as cápsulas e elas estavam com essa aparência de que tinham sido abertas, mexidas de alguma forma, ou tinham uma quantidade menor ou maior do que outras. Aí, por causa disso, não que a coisa acabe aí, porque vocês não assistiram o documentário, mas por causa disso, o Tilenol virou isto. Eles criaram um lacre externo, interno. Então, se você rompia um, você tinha que romper o outro e o outro. E ainda assim aconteceu, tá? O que faz o caso ser um caso não resolvido até hoje, porque se aconteceu desse jeito, não é porque alguém estava colocando na mão, não. Porque não tinha como. Com esse tanto de rótulo,
e coisa para fechar o medicamento, não tinha como, não. Antes, quando ele era assim de abrir só, sem nada, tudo bem. Mas depois que eles trocaram, né, a embalagem para a segurança, e ainda continuou acontecendo o caso, aí é que ficou sem solução mesmo. Então, o primeiro teste que eles fazem é o teste visual. Aí depois eles vão para o laboratório para analisar a dissolução, a friabilidade, tudo mais do medicamento. E, bom, já sabemos o que aconteceu. Só nunca saberemos o culpado. Não, provavelmente não mesmo. Então, gente, é por isso que ela é tão importante. Eu vou bater na tecla, mas eu estou tentando mostrar, inclusive, através desses casos, né? O quanto é importante, mas só com a experiência mesmo que vocês vão conseguir enxergar com continuidade de estudos, com tudo mais. E dentro de um laboratório, porque dentro de um laboratório qualquer coisa errada acaba com o seu dia. É perigoso. Então, quando a gente for fazer as aulas práticas, vai ter rótulo, vai ter quem fez. Eu escrevi, eu descrevi, depois a Tati vai ler quando tiver sido liberado aqui pela Eli, né? Eu pedi para fazerem de uma forma bem específica para vocês terem um contato real com eu queria fazer com medicamento, mas medicamento é muito caro, então eu fiz uma outra sugestão. Aí vocês vão ver que os rótulos vão estar específicos do jeito que eu pedi, as coisas vão estar bem especificadas, tudo, e vocês vão fazer todos os testes bonitinhos. Ok? Então, na aula que vem, vou retomar só o que ela é, para não ficar nenhuma dúvida na cabeça de vocês sobre a farmacotécnica, e vou aplicar a recuperação. E depois prova. E depois recuperação. E assim vai. Mas o nosso último trimestre vai ser um trimestre sem correria. Com mais conteúdo e mais coisas divertidas de fazer, mais práticas do que esse foi, né? Por ter sido curto. Beleza? Que horas que acaba hoje? 11h50? 11h50? Então falta 3 minutos só. Eu vou ficando doida, porque né, eu trabalho aqui, daí trabalho em casa, continuo pensando. Eu penso em vocês o dia inteiro. Mas é verdade, eu penso, como eu mudei assim a matriz curricular um pouco, para vocês realmente aprenderem as coisas, para vocês, né, saírem sabendo, mesmo que não seja para a farmácia, mas vocês saírem sabendo para um monte de coisas. Para o Enem, se vocês quiserem fazer, para outras áreas que vocês forem trabalhar, tudo isso é útil. Então, eu mudei a matriz de vocês para que essa torne mais interativa, mais útil para um monte de coisas e que vai trazer benefícios para vocês no futuro. Então, pense em vocês o dia inteiro. Então, eu espero que seja bem divertido o nosso próximo trimestre. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um beijo para vocês.
até quarta, que eu vou dar prova. Quer dizer, recuperação. Tá bom?